Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Paleonerd e hoje a gente vai falar de The Witcher 3. Não é nenhum segredo que eu gosto de videogame pra caralho. Eu acompanho a BGS, inclusive vou lá, faço entrevistas todo ano. Tenho a honra de participar lá e conhecer uma galera, principalmente a galera do indie. E o negócio é que eu sempre quis fazer análise de game, porque eu cito bastante game em aula. Eu cito Assassin's Creed, eu cito Skyrim, eu cito uma variedade enorme de jogos e que agora não tá me vindo na cabeça assim de boa. Mas o negócio é que eu sempre quis fazer uma análise e eu nunca soube como. Então, a minha ideia agora é analisar esse jogo de um ponto de vista histórico. Não só, para falar a verdade, o negócio vai ser mais abrangente, mas eu acho que vai ficar legal. Eu espero. Como eu já falei, isso não tem um modelo certo. Eu estou montando meu modelo. Portanto, eu ainda não sei o que vai sair. Tá? I want to travel the path of warriors. Existem vários anacronismos. Sim, anacronismo é quando você mistura diferentes períodos históricos. E o negócio é que os autores do jogo, eles têm liberdade para misturar aspectos de diferentes períodos e sociedades. Por quê? Porque a história deles é uma história de fantasia. Então, isso daí é uma forma que eles encontram de enriquecer esse trabalho, mas não quer dizer que eles não tenham pesquisado um monte, principalmente sobre história medieval, para poder colocar, para poder dar um aspecto de realidade, dar um realismo no jogo, tá legal? Eu vou tentar apontar para vocês esses easter eggs de referências, tá ligado? São referências que, se você não manja de história, você acaba ficando meio perdido, você não vai ver. Tem muita coisa que pode passar e não ver. Uma coisa também importante é que eu parto do princípio de que videogame é sim uma forma de arte. Isso gera um enorme debate e eu não vou trazer esse debate para cá, não dessa vez, não agora, mas eu defendo sim que existem obras cujas características podem sim ajudar a defini-las como uma obra de arte. E The Witcher é um desses casos, tá legal? O jogo The Witcher, ele não é o primeiro da série, para falar a verdade, a história do The Witcher, ela é toda inspirada numa série de livros que vem desde a década de 80, que é do autor Andrzej Sapkowski. Sim, e esse cara, isso daí é um game que é uma história que é uma febre lá na Polônia e leste europeu. E já inspirou, tem uma série de televisão, tem um filme que a galera mete pau, é horrível, mal feito. Tem também jogos de tabuleiro, músicas e até mesmo uma rock ópera que fizeram com esse jogo, tá legal? Mas eu não vou me dedicar a falar sobre a história do jogo e o universo dele. Por quê? Porque eu quero pegar as referências históricas. Se você quiser ver isso, você tem um monte de vídeo, tem até um conhecido youtuber que é o Zangado, ele fez uma série que faz uma análise, tá legal? Eu vou ver se eu deixo uns links aí, caso você queira saber mais sobre a história do jogo e o universo desse mundo Witcher aí, tá legal? Bom, uma coisa que é importante é entender que não, isso daqui tudo, essa análise, essas ideias não saíram da minha cabeça. O que acontece? Depois de jogar o jogo, eu também pesquisei. E no meio da minha pesquisa, eu encontrei um cara foda. O cara é professor de história na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Ele é chamado Derek Filster e ele escreveu um artigo fazendo uma análise já do jogo. Uma análise que é superficial, que não é aprofundada. Inclusive fala que esse é um jogo que valeria a pena fazer uma análise mais aprofundada, entendeu? Arrumar uma tese sobre ele. Mas, enfim, é com base no artigo dele que eu peguei muitas ideias e aí juntei com outras coisas que eu vi, tá?
um resumão rápido da história. A história do The Witcher 3, ela vai contar, uma vez mais, a história do Geralt, que ele é um bruxo, e esses bruxos eles são pessoas que, quando crianças, foram forçadas a uma mutação, e essa mutação dá habilidades especiais para eles, e com essas habilidades ele passa a perseguir monstros e também eliminar maldições em troca de pagamentos, tipo um mercenário, né? O foco da história é a procura do Geralt pela pupila dele, a Ciri. Então, esse é o núcleo da história. A partir daí, você tem uma ramificação com um monte de missões e outras coisas mais. O que é interessante? É interessante ter em mente que a história do jogo ela envolve toda uma experiência emocional, tá entendendo? Como assim? Toda a jogabilidade, sonoplastia, roteiro e a narrativa visual foram construídas para juntas intensificarem essa experiência do jogador, para que você se envolva. E deu muito certo, realmente tem momentos ali do jogo que você se envolve. Outra coisa importante, esse jogo ele é voltado para maiores de 18 anos. Por quê? Porque tem violência, palavrões e muito nudes, tá legal? Então já deixo avisado. Por que eu gostei do jogo? O game ele tem todo o seu desenvolvimento baseado em um método investigativo, onde o jogador ele precisa constantemente analisar os vestígios de um fato acontecido, assim como conversar com testemunhas de crimes, analisar outros documentos que ele encontra no meio das missões para poder entender a situação e solucioná-la. Além disso, você tem que usar os seus sentidos aguçados de mutante para analisar ferimentos, seguir pegadas e rastros e conseguir então avançar nessas missões, uma coisa que é muito interessante. Por quê? Porque isso é a base do trabalho do historiador, é um método investigativo, cara. E é muito legal para poder usar isso como uma referência para explicar sobre essas ideias, sobre como funciona esse método, tá legal? Uma coisa importante é que você tem que ter cuidado com o que as testemunhas falam. Por quê? Porque muitas vezes esses discursos eles estão carregados de suposições, mentiras e até mesmo crenças que prejudicam o andamento de toda a investigação. Então você tem que ter cuidado. É legal, porque essa contra-informação é um ponto fundamental na análise dos historiadores. Entender como a nossa memória influencia o nosso discurso sobre um período histórico. Segundo motivo, o jogo levanta reflexões sobre aspectos da sociedade contemporânea, como aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais, que, mascarados por aquele semi-realismo fantástico do jogo, podem sim nos ajudar a nos interrogar mais sobre a nossa sociedade. Então, existem questões que estão muito presentes no jogo, como a ética, as decisões que você toma, elas desafiam justamente a ética. Você pode agir para prejudicar outra pessoa, ou então você pode ajudar elas, auxiliar, né? A xenofobia, preconceito racial, autoritarismo, sexualidade, intolerância religiosa, crenças populares, relações sujeito à alteridade, meio ambiente, drogas e guerras. Olha quanto assunto que é trabalhado no jogo e que pode nos ajudar a refletir sobre essas ideias, tá legal? Terceiro, o jogo exige bastante leitura. O jogador ele precisa ler documentos que encontra pelo caminho para conseguir avançar nas missões, e ainda você precisa ler o bestiário, sim, que é fundamental para que você saiba quais as poções e óleos são eficientes contra determinados monstros.
Quarto motivo, o jogo é lindo. As animações são simplesmente fodas, com planos de câmeras complexos que intensificam toda a experiência emocional do jogador. Além disso, todo esse universo conta com paisagens que você vai descobrindo conforme avança com o seu cavalo carpeado, né, pelos mapas. Então, tem horas que você se vê simplesmente admirando toda aquela paisagem que foi criada por eles. Por quê? Porque é muito louca, ficou interessante, o trabalho é muito bem elaborado e também o jogo ele tem uma jogabilidade muito legal, funciona muito bem, não fica travando tanto, apesar de haverem uns bugs. Sexto, o humor seco do jogo. Ele é cheio de umas tiradas muito boas que simplesmente me encantaram.